Olá, uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos em mais um dia de reunião, na nossa segunda-feira. E nós damos as boas-vindas a todas as pessoas que podem estar conosco neste momento e aqueles que estarão nos assistindo em outros momentos. É um grande prazer podermos estarmos juntos aqui nessa reunião virtual, né? Nosso agradecimento a todos por sua conexão. Nesse momento que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, é importante esclarecermos para aquelas pessoas que ainda não sabem que os nossos estudos se baseiam em 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E a cada semana nós estudamos estes livros sequencialmente em seus capítulos. Hoje nós teremos conosco Luiz Felipe Neres. E nós chamamos nesse momento Luiz Felipe para dar suas boas-vindas à nossa reunião. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com esse pessoal querido do Lar de Teresa. Desde já eu quero trazer um abraço fraterno da Casa Irmã aqui de Campo Grande, aqui é a minha casa, o Luz e Verdade, Centro Espírita Luz e Verdade, e saudar aí os companheiros que estão nos acompanhando pela internet, né, diante dos recursos que a gente dispõe hoje em dia. Muito obrigado aí pela presença de todos e que tenhamos uma boa noite. Então, assim falado, vamos ler agora, neste momento, a nossa página inicial. A nossa página inicial é do Livro da Esperança, capítulo 57, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel. Para e pensa. E a qualquer a que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guarda o espírito a feição de barco à deriva.
Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfachadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual tivesses o ânimo ferroado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Portanto, recuperação em paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos desta ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento intimamente reajustado e emendado por nós. Vamos então pedir ao Senhor, Deus, Pai de todos nós, amado Mestre Jesus e bons espíritos que nos acompanham, neste momento rogamos que estejam conosco, auxiliando nossa concentração, ampliando nosso entendimento, para que esta luz que recebemos nos dê conforto e esperança. Que nosso companheiro Luiz Felipe receba de nós e da espiritualidade maior as nossas melhores vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Luiz Felipe, é com você. Muito obrigado, Vera. Bom, meus amigos, vamos iniciando, então, nosso estudo. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo, o item 4, no capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Profetas. Né? Esse item, o item 4, é um item muito pequeno, né? É um item bem curto, porém, o tema Missão dos Profetas é em si um tema muito abrangente, muito extenso, muito denso e repleto de possibilidades, né, de abordar, de coisas a serem exploradas, né, nesse meio tempo aí. Então, realmente, ele vai trabalhar diversas questões evangélicas, né, esse tema. Mas nós decidimos por uma linha aqui e esperamos que seja proveitosa para todas as nossas almas aqui, sempre sedentas do Evangelho de Jesus. Então, iniciando, a gente vai diretamente para aquilo que Kardec escreveu nesse item. Ele vai dizer, o item é curto, então vou aproveitar aqui e ler os trechinhos. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bom, aí ele vai falar um pouco mais aqui e, basicamente, né, resumindo o que ele vai falar, é que a época de Jesus, o entendimento vulgar, né,
mais comum do termo profeta, ele se restringia, muitas vezes, a atribuir, né, esse título de profeta àquele que fazia as previsões, as predições. Porém, esse vocábulo, esse entendimento seria um primeiro entendimento, um entendimento mais superficial. Se a gente fosse adentrar, né, talvez as pessoas mais iniciadas, aquelas mais que se detêm mais no estudo do que seria esse profeta da lei mosaica, judaica em si, elas entenderiam, então, nesse sentido mais amplo, conforme aqui trazido pelo codificador. Nesse sentido de que o profeta verdadeiro, ele é não só aquele que prevê o futuro. Isso é uma das manifestações que tem a ver com, como nós vamos ver, com o poder, né? alguns dons específicos, algumas faculdades que eles têm, né? Enquanto no exercício desse seu trabalho de profetas. Mas, no geral, né, eles eram assim considerados, porém eles traziam, essencialmente, né, o principal que eles tinham para trazer era trazer uma mensagem, né, era revelar, trazer uma mensagem nova, ensinar, né, algo que eles traziam diretamente da divindade, como um canal mesmo para se trazer mensagens, né? Como a internet está aqui transferindo os dados para que as informações, a nossa conversa aqui esteja sendo disseminada. Então seria esse canal por onde Deus, a divindade, passaria essas informações e revelaria os seus mistérios, né? Bom, e eles também seriam pessoas muito dignas, seriam consideradas assim como pessoas muito dignas. Bom, partindo desse princípio, então, mais amplo, desse sentido mais amplo da palavra, do termo, da concepção do que seria um profeta, nós vamos pensar aqui em alguns, né? Citar em muitos, né, que a gente pode mencionar aqui, que trouxeram, então, essas informações divinas para o vulgo, para as pessoas, para todos nós que somos ainda ignorantes, né, dos seus mistérios, e todos, não importa o espírito mais puro, ainda vai ser ignorante, porque Deus tem sempre novos mistérios, né? Ele é uma infinidade de sabedoria, de bondade, de amor que ninguém nunca vai esgotar, né? Não importa a sua pureza. E assim a gente pode citar, né, Moisés como um dos grandes ali, né, libertando seu povo da escravidão, todos os trabalhos que ele desenvolveu, elencando ali, trazendo então o Decálogo no Sinai como, né, uma mensagem de Deus para a Terra. Teríamos também, para citar outras vertentes religiosas, né, no caso, Mahatma Gandhi, que pode ser também considerado no sentido de trazer uma mensagem de paz para a humanidade, uma mensagem inclusive de espiritualização do ser, uma mensagem de humanidade, de bondade, de fraternidade entre os povos. Então, isso também é um exemplo de profecia nesse sentido amplo que a gente falou. E não poderíamos deixar de citar o ideal mais perfeito de profeta que a Terra já viu, que é mesmo nosso grande mestre, inesquecível, incomparável Jesus. Mas nós, quando vemos essa definição, né, e olhamos para a história, né, de alguns profetas, nós vamos ver que eles foram, então, empossados desses poderes, dessas faculdades e habilidades quase que sobrenaturais, né, consideradas sobrenaturais, porque fugiam muito, né, do normal, daquilo que se podia explicar. E eles agiam com todos esses poderes e tinham essa proximidade com Deus, né, essa capacidade de traduzir o pensamento divino
e trazer essas mensagens direto dele, e eram pessoas que não necessariamente estavam dentro do contexto sacerdotal, né? Como se, dentro da tradição judaica, é claro, né? Falando agora mais especificamente, e a gente olha e parece uma coisa grandiosa, uma coisa gloriosa, né? A grande líder Moisés, que libertou seu povo, Jesus, né? Que é o mestre de toda a humanidade, Mahatma Gandhi, né? Um grande líder também indiano, que amealhou aí a admiração né, de todo o planeta. Mas a questão é, como será que Jesus veria, né? Como ele analisa a vida de um profeta? O que seria essa vida de um profeta? Será que ela seria assim tão alvissareira, tão gloriosa, tão promissora, como a gente talvez possa imaginar ser? Bom, aqui em no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e versículos de 16 a 30 aproximadamente ali, vai narrar a história, o momento em que Jesus vai, então, na narrativa de Lucas, né, ele sai do deserto e vai começar a sua pregação. E ele vai num sábado, numa sinagoga, na sua cidade natal, na Galileia, e, como de costume, vai abrir um texto da lei, né, da Torá, e lê esse texto em voz alta, na frente de todos, e comentam. E o texto que ele comentou, que ele leu, era do livro de Isaías, que dizia, né, entre outras coisas, falando sobre justamente como que, vou pegar aqui exatamente para a gente poder não me perder, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, né? Uma profecia bastante vinculada à questão da profecia em si, né? da vinda da informação divina para o público, para o povo. E dizendo que ele faria, né? Enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e, todos olhos fitos nele, ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa profecia de Isaías havia se cumprido então ali. E aí todos então se perguntaram, então, mas será mesmo você? Você não é o filho de José, carpinteiro? De onde, como poderia você ser essa pessoa anunciada pelo grande profeta Isaías? E aí Jesus responde, né, que, bom, claro que vocês vão citar então um provérbio dizendo que se és médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, citando um provérbio. E aí ele vai dizer, em verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então aqui a gente já começa a analisar como se dá a vida, né? Como em geral é a vida de um profeta. Para os seus, ele geralmente não é aceito. Ele geralmente sofre ali, e depois a gente vai ver também, ele é descredibilizado, ele é humilhado, muitas vezes, quando não é perseguido, como a gente vê. E aqui, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo intitulado A Família Zebedeu, ocorre que a mãe, né, dos apóstolos Tiago e
e João, havia então solicitado a Jesus que colocasse os seus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda, né, quando ele subisse ao trono. Mas Jesus responderam para ela que precisaria saber se eles estariam dispostos a provar do seu cálice, etc. Então ela voltou, falou então com seu marido, patriarca Zebedeu. E ele então foi então falar diretamente com Jesus para entender melhor o que ele quis dizer, o que aconteceu, o que ele poderia ser feito. E nessa conversa a gente observa assim um diálogo riquíssimo, né, entre os dois aqui. E Jesus pergunta, após a exposição de Zebedeu, da seguinte maneira: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Então aí ele faz um questionamento muito próprio, porque historicamente nenhum dos profetas, ou né, não se tem notícia de nenhum dos profetas que tenha tido uma vida serena, tranquila, uma vida que tenha sido então uma unanimidade, né, de uma pessoa considerada, né, muito tranquila, muito respeitada, todos eles. E ele continua, né? Ele pergunta isso e o Zebedeu responde: não, senhor, não conheço. Ele, estudioso da lei, realmente não tinha esse profeta. E que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. É uma questão de que não serem aceitos, né, nas suas origens. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Então aqui a gente já meio que desconstrói talvez uma ilusão que é eventual que a gente possa ter sobre o que seria essa missão do profeta, né? Quando se fala em missão, a gente sempre pensa numa pessoa, às vezes, que está na crista da onda, né? Está assim, está abafando, como se fala. É uma pessoa que tem tudo que ela precisa, tem tudo a seu favor, que está indo muito bem na sua vida, tudo tranquilo. Mas, na verdade, Jesus ressalta justamente nesse capítulo, e com essa fala aqui para Zebedeu, que a missão dos profetas é muitas vezes ingrata, que na maioria dos casos, se não todos, é preciso passar por diversas dificuldades e mostrar a sua fidelidade a Deus nas mais variadas situações comprometedoras, situações desgastantes, em que todos os seus limites são atestados, né? Inclusive os físicos, né? Bom, e basta lembrar, né, do destino, né, desses que a gente citou aqui, né? Jesus foi então aqui, por exemplo, né, a gente sabe o destino dele foi a cruz. Gandhi também fora morto por um fanático, né, no meio da multidão, e veio a falecer também por isso. Bom, então estamos aqui avaliando, né, de fato, né, como funciona, como seria de fato essa vida do profeta, né, como seria a sua missão. Mas aí a gente pensa, a gente falou aqui, né, de pessoas vinculadas à religião, de alguma forma ou de outra, ou à espiritualidade, mas essa manifestação da profecia do profeta, aquele que revela, será que ela só se restringe mesmo a essa parte do conhecimento humano, né, que é a religião, a essa manifestação social aí, que é a religião? Bom, aí a gente vai recorrer a um texto que está na Gênesis, no capítulo 1 do livro A Gênese, de Kardec,
no seu item 2. Na verdade, todos esses itens aqui são bem interessantes, né? Mas acho que esse 2 aqui, ele vai explicar para a gente ter uma visão mais ampla do que seria essa profecia. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim, né, que a profecia é revelar, né? Então, ele vai falar nesse texto aqui sobre a revelação. Revelar, que é esse texto, né, o capítulo 1, é o caráter da revelação espírita. Desculpa, caráter da revelação espírita. Então, revelar do latim, revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Sair debaixo do véu. E, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, né, que não tenha conhecimento, que é divulgada. Qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Desse ponto de vista, aí é que a gente chega, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Assim sendo, a astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. E por aí vai, né? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Então, nosso pensamento aqui vai no sentido de, bom, se revelar é descortinar coisas que antes estavam encobertas pela ignorância, pela falta de conhecimento, né? Então, todas essas pessoas que trazem à luz um conhecimento novo, não necessariamente novo para a humanidade inteira, como vamos ver, mas um conhecimento novo para aqueles que a ouvem. Essa pessoa em si é um revelador e pode ser considerado, portanto, um profeta. Todo aquele que tira a pessoa da ignorância, de um nível de ignorância para um outro nível menos ignorante, ele pode ser, então, considerado, nesse sentido mais lato, mais amplo, como um profeta. Isso abre um horizonte imenso para a gente, para a nossa análise, porque nos faz pensar, né, nos tira desse universo estrito da religião e nos faz olhar para a vida como um todo, né? Para a vida com todas as suas manifestações, para a natureza, para as leis que a regem, então, pelas relações humanas, né? E tudo isso faz parte, começa a entrar no nosso radar aí, para descortinar o que seria, então, essas revelações. Se a gente for pensar dessa forma, naturalmente, nós vamos deduzir que os professores poderiam ser considerados também reveladores, ou profetas. No momento em que eles estão esclarecendo, trazendo à luz novos conhecimentos para as crianças, para os jovens, para o adulto, inclusive, qualquer pessoa que está ali na condição de aluno aprendendo, ele vai estar trazendo, revelando uma lei da natureza. Quando se fala da biologia, da química, da física, da matemática, tudo isso são leis vinculadas à natureza de alguma forma, são leis da vida, e Deus é um. Então, Deus não separa, não é a parte. Ele não separa a religião da vida como um todo. As leis que regem, que foram estabelecidas, né, como núcleo central das religiões como um todo, essas leis morais, elas também estão presentes na natureza, nas manifestações naturais. E aí, os professores, então, seriam esses profetas. Poderíamos dizer, talvez, que seriam profetas de segunda ordem, porque eles estão revelando conhecimentos que eles aprenderam de outras pessoas que o revelaram, né? No sentido de trazerem para o mundo, né? Foram os pioneiros na revelação, e eles, então, disseminaram
para todos os outros. E eles estão tomando, então, dessa fonte. Eles seriam um profeta secundário, no sentido que eles pegam desses que pegaram, digamos, do alto, né, do mundo espiritual, que a gente sabe, e trouxeram essas informações para a luz de nós. E, bom, assim também podemos pensar nos pais ou responsáveis, né? Qualquer pessoa que está ali na condição de educador, de orientador da criança que cresce, ela também está ali revelando as leis da vida para aquela criança. Então, esses cientistas de vanguarda, né, como foram citados lá no texto, Einstein, a gente pode falar do Planck também, a gente lembra esses cientistas que conseguiram produzir, né, uma vacina para nosso problema aqui mais grave, talvez, desse século, né, até o momento, que foi a pandemia, em tempo recorde, com eficácia muito boa e dando tantos bons resultados, né, a todos os países, aqueles que já tomaram, que já se beneficiaram aí dessa grande descoberta, né? Como não pensar neles também? E aí, por um acaso, né, essas pessoas que foram citadas aqui, como cientistas, né, que seriam reveladores, eles eram também crentes de alguma forma em Deus. Eles acreditavam numa divindade. Né? Einstein, ele também tinha essa tradição, tinha essa crença, e tantos outros aqui. Mas, se a gente for pensar, então, se você precisa então ter uma crença em Deus, então seria o caso de que os ateus não poderiam ser profetas? Então, bom, se a gente for pensar de novo nisso, e agora trazendo um pouco desse livro, né, que está aqui, o prefácio, na verdade, Nos Domínios da Mediunidade, onde Emmanuel vai falar aqui, né? Ele vai falando sobre várias coisas, sobre física, sobre uma história, né, breve das descobertas humanas no campo da ciência, falando sobre ondas, na verdade, né? Como se vai falar de mediunidade, ele puxa esse histórico científico da onda. E aí, quando ele fala sobre... Ele vai chegar aqui determinado momento da sua prefácio, ele vai dizer assim: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, porque talvez não seja, né, a sua crença de que exista um Deus, de que exista uma vida além da morte, né, algo além da matéria. Muitos materialistas, ele está citando aqui, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Olha como ele faz o link, né, então, entre aquilo que é comumente chamado de associado à religião, que é essa revelação, né, chamando de sacerdotes do espírito aqueles que revelam a verdade, as leis da vida, as leis da natureza para a humanidade, né? Porque, como consequência de seus profícuos estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Isso é uma consequência natural de todos aqueles que estudam com profundidade, né? Tem um cientista, inclusive, que dizia que pouca ciência te torna um descrente em Deus. Muita ciência te torna um crente. Porque, justamente, quando você vai no fundo da questão, você encontra essa inteligência suprema. Bom, prosseguindo aqui. A gente fica se perguntando também, né? Talvez a gente tenha essa ideia de que o profeta, ele é uma pessoa... Será que ele é uma pessoa que é irrepreensível? Uma pessoa que é incapaz de errar? Bom, na verdade, se a gente for olhar, né, a única pessoa que não errou na Terra, de que se tem notícia, é Jesus. Porque na condição de espírito puro, ele não
não é mais capaz, né, de errar, mesmo sob circunstâncias adversas como ele se encontrava aqui quando encarnado na matéria. Mas, de qualquer maneira, ele não foi só ele que foi considerado profeta, né? E a gente viu aqui como tem esse sentido amplo. Se a gente encontra pessoas que negam a existência de Deus, que negam a vida após a morte, que estão na condição de reveladores e, portanto, de profetas, nós vamos então inferir que é impossível que todos os profetas sejam, né, acima de qualquer repreensão. Então, só para citar alguns aqui, olhando só para a tradição judaico-cristã, né, a gente tem a história de Jonas, que foi convidado, então foi chamado por Deus para advertir a cidade de Nínive, e porque eles não seguiam, né, o Deus mosaico, o Deus único. Então, ele chegou, no primeiro momento, ele negou-se a cumprir aquilo que Deus havia convidado para fazer. Então, ele teve todo um processo. Né? Depois, ele, quando aceitou, na segunda oportunidade, resumindo aqui a história, né? Ele chegou, falou, deu a mensagem da qual ele era portador, que Deus pediu para ele enviar ao povo de Nínive, e mais, quando o povo se arrependeu e Deus poupou o povo daquilo que ele havia dito que faria, ele se revoltou, Jonas, porque ele se sentiu traído ali. Se ele disse que ia fazer isso, como é que ele não fez? Esse povo que foi, né, merecia então ser exterminado, como ele... Bom, então, mas era essa a intenção que Jonas tinha. Outro que a gente pode citar é Elias, que inclusive é citado por Jesus nesse trecho de Lucas que a gente não chegou a ler, né? Na continuação ali, falaria aqui de Elias, que é um dos primeiros profetas, né? Considerado assim, um dos que herdou o dom da profecia de Samuel, que passou diretamente para Elias. E ele também foi um grande homem que ajudou a viúva de Sidom, né, com os poderes investidos, né, nele por Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele assassina os seguidores de Baal, né, decepando-lhe, cortando-lhe as cabeças dos seguidores de Baal. Não é por outro motivo que a gente vai ver ele posteriormente agora no corpo de João Batista vir a falecer, né, a desencarnar também com a sua cabeça entregue numa bandeja de prata. Bom, e o rei Davi, também considerado aí, né, o principal compositor dos Salmos, ele foi advertido por outro profeta, o profeta Natã, porque ele enviou o seu comandante ao fronte de batalha porque queria que ele morresse para poder ficar com sua esposa. Então a gente vê que, ou seja, existem profetas e profetas. Então, a gente não pode esperar do profeta uma vida puríssima, né? Uma vida totalmente incólume. Mas nós precisamos sim analisar todas essas profecias, essas revelações no sentido de informações que nos chegam e passar todas elas pelo crivo, né? Crivo do Cristo, daquilo que é bom, daquilo que é útil não só para um, mas para todos. Então, tudo isso deve passar pelo nosso crivo na hora da gente avaliar essas mensagens e definir. Porque, infelizmente, não tem, né, um selo dizendo esse aqui é profeta, Inmetro, né? Selo do Inmetro do profeta. Esse aqui está passando o controle de qualidade, já pode confiar. Infelizmente, não. A gente tem que ter esse crivo, a gente tem que trazer essa crítica, né? De que para saber o que é aquilo que pode ser aproveitado e aquilo não pode ser aproveitado, né? Por mais que a gente ache difícil. E
acho que já nos encaminhando para o encerramento, né? A gente vai lembrar aqui de uma pessoa que foi pode ser considerado um verdadeiro profeta, né? Junto de Cristo. Bom, nesse dia 1º de maio, comemorou-se, né, então, 141 anos do último do aniversário de nascimento do grande trabalhador Eurípides Barçanufo, né, nascido em Sacramento, Minas Gerais, em 1880. E para tentar fazer aqui um paralelo, né, com aquilo que a gente conversou sobre o que seria a vida de um profeta, né? Agora olhando mais por um parâmetro que nos serve de guia, né? Ou seja, é um profeta que esse é atestado, sim, pelo Inmetro, digamos assim. Esse aqui passou pelo selo, né? Tá qualificado. Esse aqui é um profeta que a gente pode ter como norte, né? Junto de Jesus. Claro. Ele, então, desde muito cedo, manifestou uma tendência natural, uma tendência, né, inata a coisas vinculadas ao ensino, né? Então, ele já tinha essa sede de conhecimento, essa coisa de aprender, de querer conhecer e de querer ensinar, né? De querer passar, de querer esclarecer, de querer engrandecer mesmo as pessoas através de seus conhecimentos. Então, desde muito cedo ele manifestou essa tendência, né, já dando ali indícios, né, daquilo que é uma característica muito forte nos profetas, né? Querer ensinar, querer educar, querer transferir esse conhecimento obtido. Ele já ali no colégio, ele substituía alguns dos mestres, né, muitos mestres ali, seus professores, quando esses não podiam, né, oferecendo ali o conhecimento, dando as aulas no lugar dos seus mestres, a todos aqueles alunos, né, da mesma idade dele, mas ele ali na condição de mestre, de professor. Tal era o seu conhecimento de dos assuntos que ele já dominava desde cedo, né, muito autodidata, né? Ele fundou, né, dentro desse seio aí da revelação e do ensino, ele fundou então o Grupo Espírita Esperança e Caridade, fundou também o Colégio Allan Kardec, com alvitre de Maria, né, inclusive. E alguns feitos, né? Ele foi convidado a debater com um sacerdote, um reverendo católico, São Feliciano Iag, e venceu, digamos assim, né? Venceu esse debate que foi público, feito lá na praça pública. Foi dada uma grande importância, e ele, inicialmente começando com uma prece, né, pedindo a inspiração, pedindo a clareza, ele fez uma explanação que, né, expondo todas as evidências de que o Espiritismo, né, tinha esse condão de trazer, de evidenciar a verdade mesmo na Terra, né, ao contrário do que o reverendo que vinha, né, querendo propor, querendo desmistificar Eurípides. E venceu esse debate. Inclusive, né, diante dessa... Outro fato que a gente pode citar também é que ele foi vereador, né, por dois mandatos, vereador ali da cidade de Sacramento. E na condição agora, olhando para os seus feitos, né, grandiosos, no sentido dessas faculdades e poderes considerados sobrenaturais, ele possuía, né, mediunidades raras e uma variedade enorme de manifestações mediúnicas, né, em graus impressionantes. Podemos citar aqui a psicografia, a evidência, a cura. Né, a cura, inclusive, foi um dos trabalhos que ele mais exerceu, né, durante sua vida.
E ele também apresenta uma faculdade muito rara, que é a da bicorporeidade, né? E onde o espírito se desdobra e se manifesta lá, né? Em outra região, né? E ele também é um dos poucos casos registrados, né? de bicorporeidade. E quando ele fazia, então, né, também, vamos citar essa história aqui do culto, ele fazia no Colégio Allan Kardec um culto às quartas-feiras do Evangelho, do Segundo Espiritismo. E ele, ao fazer a explanação, a sua voz era ouvida em toda a cidade de Sacramento. Então, as pessoas ouviam nos seus lares, né, dentro dos seus lares, a voz de Eurípides falando, explicando o Evangelho. Né? Coisas incríveis, né? Demonstrando esse poder que ele tinha. E ele também foi capaz de fazer uma profecia aí, né? No sentido de antever que a pandemia, que a epidemia da gripe espanhola, né, que ocorrera ali em 1917, 1918, ela viria e com muita força, né, aqui chegaria ao Brasil, e ele também conseguiu fazer essa previsão. Então tem todos esses dons aí que o caracterizariam como um verdadeiro profeta. Mas o principal aqui, né, é que além de tudo, de todas essas coisas que a gente citou aqui, acho que a gente precisaria focar melhor a nossa atenção naquilo que foi a verdadeira manifestação de profeta legítimo, né? Que foi mesmo a sua vida como um todo. Alguns atos da sua vida que podem passar despercebidos, mas que foram atos grandiosos, demonstrando que ele era, de fato, um verdadeiro profeta. Por exemplo, no momento ele estava regressando ao lar, já era já noite, e ele disse para o tio, quem é Carlos? Ele ouviu então a intuição dizendo que havia uma pessoa chamada Carlos que estaria muito doente. Eu falei, preciso saber onde ele está. Carlos ele tem um ranceniano, né? Ele tinha lepra, e ele mora então afastado da família, num casebre aqui no meio da floresta. Aí ele falou que está precisando de ajuda, a gente tem que ir lá. Sim, meu filho, vamos lá. Amanhã de manhã, né? Quando tiver o sol, a gente vai, sem dúvida. E aí, assim ele fez, foi, e ao chegar lá, quer dizer, ele falou, mas tio, a gente não pode esperar até amanhã, não. Se a gente esperar até amanhã, ele vai morrer. Ele falou, mas meu filho, agora está de noite, a gente vai entrar no meio da floresta, assim, cheio de bichos, perigo lá. Ele falou, mas tio, se a gente está trabalhando para Deus, não há o que temer. E assim eles foram convencer o tio, e eles foram lá. Chegando lá, o Carlos estava definhando assim nas últimas forças, né, necessitando da assistência, muito doente, muito sem água, sem comida. E ele chegou, deu essa assistência para ele, e ao final ainda deu-lhe um beijo, curando da sua doença. Então, esse exemplo de caridade, de humanidade, que transcende, né, aquele simples poder de cura. É aquele desejo sincero de ajudar, com o que se tem, independente do que se dispõe para fazer, né? Isso independe. E outro também interessante, né, usando a bicorporeidade, ele fazia partos. E aí, ele muitas vezes ele estava no colégio, né, adormecia, e a turma já sabia que ele estava, né, desdobrado, né, em outro lugar, em outra região. E ele fez o parto de uma senhora e depois voltou e disse que quando ele voltou à sala, né, ele disse aos alunos que daqui a pouco viria o pai ali, porque ele tinha saído correndo para chamá-lo a cavalo, para chamar Eurípides no colégio. Aí
né, disse que para eles receberem ele. Aí eles foram lá na frente, receberam um rapaz. Falou, mas Eurípides, eu preciso que você vá lá, porque meu filho vai nascer. Ele falou, não, fique tranquilo, que eu já fui. É um lindo menino. Tá tudo bem com ele. Eu falei, mas como você foi? Eu passei pela estrada agora, correndo, não tem como você ter chegado lá. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Tá. Não, mas não pode, vamos lá e vamos lá. E ele humildemente, né, foi até lá com o rapaz. Ao chegar lá na casa dele, a esposa falou, mas Eurípides, eu falei que já estava tudo bem, por que você voltou? Aí o homem olhou para ele, assustado. Mas então demonstrando, aí a gente olha, né, não só o poder dele, da bicorporeidade, mas essa humildade dele de ter ido, se deslocado dos seus afazeres, que eram muitos, para poder humildemente atender uma solicitação de um pai desesperado. Então, essas sutilezas é que constituem ali a vida de um profeta verdadeiro. Uma outra história muito interessante é que ele, né, desde cedo, demonstrando uma habilidade incrível, ele se interessou muito pela medicina. E o pai fez de tudo para que ele pudesse, então, cursar medicina na Escola da Marinha do Rio de Janeiro. Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro. Ele estava tudo pronto para ir, só que, nesse meio tempo, a mãe dele, né, muito doente, inspirava cuidados. Ele falou, olha, por mais que eu ame esse exercício da medicina, eu não posso deixar minha mãe nessas condições. E ele abriu mão, então, do seu sonho de medicina, né, de se formar em medicina, para, então, ficar ali no seio de Sacramento cuidando da mãe. Então, abriu mão de uma vida inteira de sonho, certamente muito promissora, né, onde ele estivesse, mas por conta para se cumprir um dever cristão de cuidar do pai, de cuidar da mãe, da família mais próxima, que é ali concedida por Deus, né? Uma outra observação que a gente falou que ele foi vereador por 2 mandatos, né? E no último mandato, a Assembleia ali, eles promulgaram uma lei que prolongava por mais 2 anos o mandato dos vereadores. E ele, então, o que fez? O que você acha que ele faria, né? Dos políticos. Ele, enquanto pessoa honesta, ele disse, eu não vou, né? Eu peço exoneração, então, nesse caso, porque eu fui eleito pelo povo para ficar aqui durante os 4 anos. Eu não sei se eles me querem aqui por mais 2. Eles não foram consultados. Então, veja só como é que né? O desprendimento, né? E a retidão desse espírito. E, por fim, aqui, como a gente falou, né, que ele previu a pandemia que na verdade era da influenza, né, essa gripe espanhola, é uma variação do vírus da influenza. Ele, durante esse período, antes, né, dela chegar, já advertia para ele, advertiu o povo que viria. E nessa oportunidade ele falou com todas as letras, né, de que não seria uma coisa muito fácil de se passar. Seria uma grande provação, se faria muitas vidas, seria um desafio muito grande, tal, que todos estivessem preparados e inspirando-os a fé, a esperança. E, ou seja, né, ele chegou e realmente foi, né, tudo que ele falou. Isso eu acho interessante a gente destacar isso, porque a pretexto de, às vezes, não me lembrar, ou poupar os outros de alguma coisa, a gente esconde ou adia um pouco a verdade. Quando, na verdade, né, na realidade, Jesus também, na sua manifestação profética, ele nunca escondeu aquilo que se tinha, que havia no horizonte dos cristãos. Ele sempre disse que haveria perseguições, que haveria mortes, e etc.
Mas ele sempre exortava a todos ao cumprimento dos seus deveres, a esse vínculo, essa força da confiança em Deus, na fé, e fazendo então com que eles enfrentassem de frente a realidade. Não havia fuga da realidade, né? Por isso, e assim mesmo, né, diante dessa aprovação da pandemia de 1918, ele totalmente entregue a cuidar dos enfermos, não parava um só instante, mesmo tendo já adquirido a doença, febre de 40 graus, ele cuidou até o fim dos seus dias, porque ele dizia que não poderia se eximir de cuidar deles quando eles só tinham ele como salvação ali naquele momento, né? E ele, através de Bezerra de Menezes, receitava a homeopatia, cuidava, exercia curas ali em todas aquelas pessoas, e assim ele fez até a sua desencarnação nesse mesmo ano, de 1918, vitimado então pela gripe espanhola. Então, meus amigos, encerrando então, a história de Eurípides, né, nos conta que o verdadeiro profeta, ele não é simplesmente um mensageiro. Ele não é aquele que vem e dá um recado de Deus para a humanidade. Ele é, sim, aquele que se faz a mensagem de Deus perante a humanidade. Ele não é mais um mensageiro, ele é a mensagem. Então, quando nós vivemos de acordo com aquilo que preconizam os altos códigos morais do Evangelho, nós estamos sendo esses profetas, nós estamos sendo essas cartas vivas, como dizia Paulo, desse Evangelho de Jesus, manifestando, então, assim, a sua mensagem na nossa vida. E não só falando dessa mensagem a todos. Então, é assim que nós encerramos aqui nossa exposição, e rogando a todos que possamos ser sempre asserenados, atendidos em nossas necessidades, diante dessas dificuldades que, ora, vivemos, mas que tenhamos essa fé, essa esperança, essa vontade de fazer algo de construtivo em meio a essa situação, que nos confira, então, a possibilidade de sermos esses canais, esses profetas da caridade, da bondade, da paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você, Luiz Felipe, que nos brindou com essas reflexões, com o seu tempo, com essa pesquisa que você fez. Agradecemos muito o seu carinho por nos aceitar o nosso convite e estar nessa reunião essa noite conosco. Agradecemos também a presença de todas as pessoas que nos acompanharam nessa reunião, nessas reflexões, a esses internautas que estão juntos aqui conosco nesses estudos. Convidamos a todos para, na próxima segunda-feira, às 19 horas, teremos a exposição do tema A Mulheres, Mães, Evolução do Ser Humano. A expositora Elisa Elisheim. E, assim, com o nosso coração ainda aquecido, né? Com as reflexões desse momento, vamos fazer a nossa prece final para encerrar nossa reunião. Agradecemos pela oportunidade desse encontro e te pedimos, Deus, Mestre Jesus,
abençoa-nos sempre, renova nossos sentimentos, nos dê força para vivermos este momento de agora. Abençoa nossos lares, nossas famílias e protege, Senhor, aqueles queridos que estão em nossos pensamentos e todas as pessoas que neste momento necessitam receber as vibrações amorosas nossas da espiritualidade que nos acompanham aqui neste lar de Teresa, que é o lar de todos nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa noite.